Paz seja convosco, amém? Eu sou o pastor Marivon Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Que o Senhor Jesus Cristo entre na sua casa e abençoe toda a sua família poderosamente através dessa mensagem. A palavra de Deus hoje, dia 14 de julho de 2020, é o texto sagrado que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, os versículos 42 e 43. Diz assim a palavra de Deus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vocês sabem que na antiguidade, durante o Império Romano, algumas pessoas que cometiam crimes graves, eles eram condenados à pena de morte. E essa morte era através de tortura e depois crucificação. Os não cristãos daquela época achavam isso um espetáculo, uma diversão. E quando Jesus foi crucificado, ali tinha dois homens que a Bíblia chama de malfeitores, um à direita e um à esquerda de Jesus Cristo, que foram crucificados no mesmo dia que Jesus. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de hoje se chama Jesus também salva em tempos de dificuldade. Esses dois homens estavam no momento de maior dificuldade na vida deles. Se você parar para pensar em coisas importantes que estavam acontecendo ali, a primeira coisa que esses homens tinham perdido era a liberdade. Quando se leva uma vida cometendo crimes, a pessoa sabe que mais cedo ou mais tarde a polícia vai chegar até ela e ela vai perder a sua liberdade. Aqueles homens já tinham perdido a sua liberdade, pois eles estavam presos antes de serem crucificados. Uma outra coisa que eles já haviam perdido era a saúde física. A tortura era muito grande. Os soldados romanos batiam cruelmente no preso antes de crucificá-lo. A saúde física daqueles homens estava debilitada e mesmo se eles fossem soltos, ia ficar sequelas para o resto da vida. Uma outra coisa que aqueles homens também tinham perdido nesse grande momento de dificuldade era o direito de viver. Ainda existe pena de morte até hoje em países como Estados Unidos, por exemplo. E quando alguém é condenado e sabe que a pena é uma pena de morte, essa pessoa perdeu o direito de viver. Aqueles homens tinham consciência de que aqueles eram os últimos momentos da vida deles. E por último, o que eles também tinham perdido, a vida eterna, que não conheceram ou não quiseram receber enquanto estavam em liberdade e nem depois que foram presos, e até aquele momento os dois pendurados numa cruz estavam sem a vida eterna. E essa era a perda mais grave de todas. A vida eterna é um presente maravilhoso de Deus, da qual nós vamos usufruir por toda a eternidade. Já está dizendo vida eterna. Mas aqueles dois homens estavam sem a vida eterna. Um deles preferiu zombar de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo
e salva nós dois. Só que esse que zombou de Jesus não se arrependeu dos seus pecados. Se ele fosse solto, ele ia voltar a cometer crimes. Porque essa vida aqui na terra é assim. Enquanto a pessoa não se arrepende dos pecados, ela não deixa de cometê-los. Aquele homem queria descer da cruz para voltar a pecar, voltar a levar a vida de crimes que ele levava antes. O outro, ao contrário dele, pensou: eu vivi uma vida errada antes desse momento. Cometi crimes. Uma das qualidades do homem que foi salvo por Jesus é que ele foi sincero. Ele olhou para o homem, o criminoso que estava na outra cruz, e disse: nós cometemos crimes, por isso nós estamos aqui. Mas esse Jesus não fez mal a ninguém, não cometeu mal algum, não cometeu crime nenhum. Quando o ser humano olha para ele mesmo e entende que ele é um pecador, e entende que pode confessar esses pecados para Jesus, começa uma mudança de vida maravilhosa. Algo celestial começa a acontecer. Porque além de ser sincero, aquele homem ele teve uma visão de justiça muito grande. As pessoas não enxergavam Jesus como o Cristo de Deus, um homem cheio de justiça e sem nenhum pecado, mas aquele que antes era um malfeitor, que estava prestes a ser salvo. Ele viu em Jesus justiça. Ele viu em Jesus santidade. Não viu pecado em Jesus. E isso deve ter despertado uma fé muito grande no coração dele. Alguém comentou com ele, ou quando ele estava preso, ou quando ele estava cometendo os crimes, alguém comentou: tem um rabi, tem um mestre aí pregando. O nome dele é Jesus. Ele fala do reino de Deus. Esse reino nos garante a vida eterna e o rei desse reino é Jesus Cristo. E ele entendeu que estava ao lado do Rei dos Reis. Quanta fé, quanta sabedoria. Creu em Jesus como justo, creu no reino de Deus e também creu que Jesus é o Rei dos Reis. E por isso suplicou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Compreenda que em tempos de dificuldades, Jesus também salva. No domingo, depois do culto na igreja, um homem chamado Paulo, depois de ter saído ali do templo do Senhor, conversei com ele alguns minutos. Ele tinha tido uma perda, estava em momentos de dificuldades, tinha perdido uma filhinha de 3 anos que morreu em um acidente de trânsito. Estava falando até em se matar. Fiz uma oração junto com ele e depois de fazer essa oração, perguntei se ele queria receber Jesus na vida dele, entregar a vida dele a Cristo, ou ainda voltar para Cristo se ele em outro momento era cristão. E ele disse para mim: pastor, eu era cristão e me desviei dos caminhos do Senhor. E eu disse: volta, hoje é o dia da tua salvação. E ele voltou para Cristo. Ganhou uma Bíblia de presente. Como trabalha em fazendas, ontem ele foi para o trabalho dele em uma fazenda, mas voltou salvo, com uma Bíblia na mão, Jesus no coração, e eu creio que o Espírito Santo vai tirar da mentalidade dele esse espírito de morte. Deus nos usou de maneira poderosa para abençoar a vida do nosso irmão Paulo, que viajou, mas viajou agora salvo por Cristo Jesus, porque entregou a vida dele para o Senhor Jesus de volta. Ele estava desviado. Ontem à tarde, na segunda-feira, a gente foi entregar a Santa Ceia de alguns idosos e na penúltima visita, nós paramos na casa da irmã Felismina
E a pastora Renata, cheia do Espírito Santo de Deus, falou do testemunho da mulher do fluxo de sangue para o nosso agora irmão Francelino, que creu e entregou a vida para Jesus Cristo, sendo salvo com mais de 70 anos de idade. Você percebe que Jesus também salva em tempos de dificuldade. Aquele homem da cruz que foi salvo, ele foi sincero. Ele viu Jesus como justo e se viu como pecador. E quem salvou ele foi o poder de Jesus Cristo. O poder da palavra de Jesus que disse: em verdade te digo, ainda hoje estará comigo no meu reino. Um segundo poder de Jesus Cristo que entrou em ação foi o poder de perdoar pecados. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 23 e também o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Palavras de Jesus Cristo. Você percebe que o nosso Senhor e Salvador, Ele coloca um dos seus atributos, um dos seus poderes em ação. O poder de perdoar pecados. Quando aquele homem da cruz acionou Jesus Cristo na vida dele, solicitou, entregou o caminho dele a Jesus, ele teve os pecados perdoados e de tudo que ele tinha perdido, mas agora ele ganhou algo que muita gente não tem. Ele ganhou a vida eterna. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós oramos a Ti, Senhor, e acreditamos, Pai, que unindo a nossa fé e crendo em Ti, e ainda em tempos de dificuldade, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor vai continuar salvando, como salvou o irmão Paulo no domingo, agora irmão Paulo, como salvou agora irmão Francelino ontem à noite, Senhor. Pai amado e santo, faz a Tua obra, Deus. Nós cremos no Teu poder operando no meio da Tua igreja, ainda em tempos de dificuldade. Usa as nossas mãos, usa as nossas bocas, meu Deus, usa o nosso corpo. Tudo para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém.